Seja bem-vindo ao curso gratuito de pós-operatório ou atualização em pós-operatório da Resportes Cursos. Eu sou a professora Paula Cassanelli, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, especialista em pós-operatório. Vou falar com vocês em 3 aulas. Hoje, a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o que todo profissional da estética precisa saber aí sobre essa área de pós-operatório, né? Então, a gente vai começar pontuando uma questão para vocês, por exemplo. Vocês sabiam que o Brasil ele está entre os tops mais aí de cirurgias plásticas no mundo, né? Dependendo do tipo de cirurgia plástica, o Brasil alcança aí o 2º lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em termos de números de cirurgias plásticas, quando a gente fala específico de alguns tipos de cirurgias plásticas, muitas vezes o Brasil ganha, fica em 1º lugar. Isso mostra pra gente o quê? Que o mercado está aberto, está amplo para que a gente possa atuar com pós-operatório. Porque se a gente tem muita cirurgia plástica, significa, e automaticamente aumentou também o número de cirurgiões plásticos, aí essa demanda aumentou cada vez mais, automaticamente aumenta a procura pelos atendimentos pós-operatórios. Cada vez mais a equipe médica está entendendo a importância do atendimento pós-operatório e vem solicitando isso para os seus pacientes. Então, olhem, vejam o quanto esse mercado acaba estando aberto aí para que novos profissionais venham para essa área. Só que os profissionais, para trabalhar com essa área, eles precisam estar atualizados. Então, hoje, se você está aqui assistindo esse vídeo, assistindo essas aulas com a gente, significa que você está disposto a atualizar-se nessa área, que você está muitas vezes ou atualizando porque você já é dessa área, ou então você está vindo de outras áreas por conta desse mercado. Então, saibam que é uma área extremamente encantadora. Para quem gosta desse tipo de atendimento, né, de você pegar um processo de lesão de tecido e recuperar ele, e aí ao final você ter um tecido saudável e uma autoestima elevada desse paciente, com certeza você está na área certa. Então vejam que você se atualizar sobre isso, né, entender cada vez mais, vai ser um processo constante. Pós-operatório não dá para parar, aprender uma vez e depois achar que não vai se atualizar mais. Afinal, a gente vai comentar sobre isso. Existem várias cirurgias novas, cada ano, né, os cientistas e os médicos, né, eles vão cada vez desenvolvendo novas técnicas para poder facilitar a cirurgia, facilitar a recuperação, né, para dar muitas vezes designs diferentes no corpo, e tudo isso faz com que o profissional do pós-operatório também precise se atualizar. E aí a gente vem trazer essas novidades para vocês. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a equipe multiprofissional. Quando a gente fala da equipe multi, são vários profissionais diferentes que atuam junto a esse paciente e que a gente precisa estar inteirado com todos eles, né? Desde o cirurgião plástico, né, até o esteticista, o fisioterapeuta que vai atuar nesse pós, muitas vezes o nutricionista que vai orientar bem aí sobre a nutrição. Então vejam que são várias áreas diferentes que estão ao entorno desse paciente, que a gente precisa estar atualizado, em contato com eles, porque são novas parcerias, são pessoas possíveis de indicar pacientes para o seu pós-operatório. Então, se você consegue dar um bom resultado, muitas vezes esses profissionais vão visualizar tudo isso e vão te trazer toda essa demanda aí que você tanto almeja para atuar no pós-operatório. E quando a gente fala desse trabalho multiprofissional, então, além da comunicação, né, estar sempre em contato com esses profissionais, o médico espera um feedback nosso. Então, já fica aí uma dica para vocês. Esse cirurgião, muitas vezes ele gosta que o profissional que está atuando no pós-operatório sempre relate para ele um feedback de como é que foi esse atendimento, né? Se teve alguma complicação começando a aparecer, para que vocês em conjunto atuem pelo bem-estar desse paciente, né? Mas, além dessas situações, né, eu preciso sempre da autorização desse cirurgião para poder atuar, e a gente não pode esquecer de um item básico, que é sempre interessante. Você que já atua com estética, com pós-operatório, muitas vezes já faz a sua anamnese no primeiro atendimento, não é isso? Já faz essa coleta de informações, né, que é essa anamnese, você recordar tudo o que está acontecendo com esse paciente no primeiro momento que você tem contato com esse paciente. Então, você que já faz,
mantenha, porque é extremamente importante para você saber o que fazer depois, né? Ou o que não fazer, dependendo do que esse paciente apresenta. Quem não faz, já observa de novo, busca informações sobre essas anamneses, né? Sobre essas fichas de avaliação, porque é interessante. Lá na frente, se tiver alguma intercorrência, muitas vezes pode ter sido porque acabou escapando alguma informação que você acabou não pegando nesse início de atendimento. Então é extremamente interessante a gente parar e pensar que essa coleta de informações num primeiro momento que você tem contato com esse paciente do pós-operatório vai ser um guia para que a gente consiga seguir aí na proposta de tratamento e conseguir um resultado bem interessante aí lá na frente, saber quais os recursos que eu vou indicar, em qual momento que eu vou entrar com esses recursos, sabendo que o meu paciente está seguro, que ele não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, né? Além disso, a documentação fotográfica é um ponto extremamente importante, então a gente saber como fazer a foto, né, antes e depois, acompanhar. Muitas vezes eu faço fotos a cada sessão para a gente ver se na sessão anterior para essa já teve uma mudança. Isso é um feedback bem interessante para a gente, para manter a nossa conduta ou mudar a nossa conduta de tratamento, e também para o médico, né? O médico gosta de ver, olha, está evoluindo bem. No final, o paciente também adora receber a foto do antes e depois impactante, né? Aquele começo que estava tudo inchado e depois ficou tudo bonito do jeito que ela queria. Então é bem interessante, vale super a pena a gente colocar isso dentro dos nossos atendimentos, né? E aí o relatório também vai ser uma parte importante para que a gente tenha aí um controle de tudo que a gente faz. No começo, quem está iniciando nessa área, eu lembro bem o que eu fiz com o meu paciente, tudo, ok, mas quem já está com uma demanda grande, que vocês vão ver que acaba tendo, devido a esses números grandes aí de cirurgias que a gente vê, você trabalhando direitinho, você vai começar a aumentar essa demanda. Quando você tem muitos pacientes ao longo do dia, você não lembra mais o que você fez de diferentinho no outro, porque você vai direcionar esse atendimento de forma personalizada para cada um. Então é importante a gente anotar, fazer aquela evolução. Hoje, dia tal, eu atendi a senhora fulana, e aí coloca tudo que você fez, resumido, mas coloca tudo que você fez. Na próxima sessão, se ela melhorou, você mantém conduta. Deu tudo certo. Se não melhorou, ou às vezes piorou, opa, então o que é o que eu fiz que de repente é melhor eu mudar? Porque cada organismo responde de uma forma, então é interessante que a gente observe tudo isso, anote, que fica um respaldo bem interessante para que a gente possa ajustar para cada paciente. E aí a gente falando sobre tanto essas questões do pré e pós-operatório, o que é importante a gente entender? Os benefícios. O paciente chega para a gente e pergunta muito, mas por que eu tenho que fazer o pós-operatório, né? Então, a gente ter claro os benefícios, né, como uma pele mais bem preparada, né, para essa lesão da cirurgia, né, o paciente ter consciência do tipo de toque que vai ser dado, né, a maior resposta do organismo frente àquela lesão, porque a gente preparou aquele tecido, por exemplo, né, o maior conforto que a gente acaba dando nesse pós-operatório devido à diminuição de dor, o controle do processo inflamatório, redução dos roxos, né, que são as equimoses que são inerentes à cirurgia, né, em muitos casos a gente acaba nem tendo isso, o paciente fica mega feliz. Então, tudo isso contribui para maior satisfação, tanto por parte do paciente quanto do cliente, do cirurgião plástico dela, né? E aí acaba sendo um feedback muito interessante para o médico depois continuar indicando para você. É importante a gente ter claro isso, explicar isso para o paciente, que facilita muito ele comprar essa ideia de que o pós-operatório é extremamente importante, né? E falando de pós-operatório, muitas vezes a gente percebe o pessoal confundindo, né, ou não tendo claro essas fases do pós-operatório. Então, esse também é um ponto interessante. Pós-operatório imediato, atualmente, algumas literaturas já falam pra gente que ele acontece até cerca de 24 horas depois da cirurgia. E aí, de 24 horas até cerca de 7 dias, podendo chegar até 10 dias, é o pós-operatório imediato, que são fases importantes ali próximas, que ocorrem eventos fisiológicos diferentes no organismo desse paciente e que a gente tem que saber muito bem como entrar com cada recurso nesse momento, né?
e o pós-operatório tardio, que vai a partir de 7, 10 dias até o final, aí quando o médico muitas vezes dá alta. Então são fases diferentes, que o reparo tecidual está em momentos diferentes e isso vai refletir no tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Então isso tem que estar bem claro aí pra gente. Quando a gente fala então desses procedimentos cirúrgicos, né, muitas vezes a gente vai ter contato com palavras diferentes, com situações diferentes, né? O retalho cirúrgico, por exemplo, né, ele pode ser subcutâneo, pode ser músculo cutâneo. Então acontece aí muitas vezes quando eles vão descolar o tecido para refazer aquele ponto, tirar uma parte, né? Eles podem criar túneis, que acontece muito na lipoaspiração, por exemplo, né, na retirada de gordura, e pode ter também enxertos dentro desse processo cirúrgico que o paciente acabou de receber, né? Então, às vezes tira de uma parte, enxerta em outra parte, então pega a gordura de um local, coloca a gordura em outro local. Isso é um enxerto de gordura. Então eu tenho que entender sobre essas nomenclaturas para saber também quando que eu posso atuar, quando que eu não vou atuar, para não ter problema, não prejudicar esse momento de reparo, né? E no momento de reparo, um dos pontos importantes que a gente vai observar é a ferida cirúrgica. Antigamente a gente não mexia tanto, hoje os médicos já confiam que a gente tem vários recursos pós-operatórios que são interessantes para auxílio nessas feridas, né? Então, essas feridas cirúrgicas, né, que são decorrentes aí da cirurgia, né, do processo de incisão, elas têm que ter orientações adequadas com relação ao banho, né? O médico que vai liberar isso ou não, ele já passa essa orientação, mas é importante que a gente reforce isso com o paciente, né? O uso do sabonete líquido para não ter nenhum resíduo na região. Muitas vezes o médico passa aqueles olhinhos de girassol, né? O óleo Destiny, que é o mais famoso aí, mas tem variações. Então, o que o médico passa para essa paciente, normalmente a gente segue, né, reforçando essa orientação, e se tiver alguma coisa de diferente, a gente sempre comunica esse médico para que a gente consiga ajustar da melhor maneira possível. Então vejam que o pós-operatório, a partir só dessa parte inicial que a gente falou, não dá para ser só drenagem linfática. Apesar do médico muitas vezes, vou te liberar para fazer uma drenagem linfática, né? Pode começar a drenagem pós-operatória. Ele fala isso porque é uma forma resumida do que se habituou ao longo dos anos. Mas hoje, nós profissionais que atuamos com o pós-operatório, precisamos ter isso muito claro, né? De que o pós-operatório é um atendimento que envolve vários recursos, né? Várias abordagens manuais, recursos eletrofísicos, né? Muitas vezes cosméticos ou outros tipos de recurso como taping, né? Bandagens, para que o paciente entenda que não é só fazer uma drenagenzinha, que não é só ele ir lá num profissional que ele já atuava só com a drenagem para bem-estar, para alívio de inchaço das pernas, vai ser a mesma coisa do que ele procurar um profissional especializado em pós-operatório. Porque esse conhecimento de tudo isso que a gente falou, de como vestir a cinta cirúrgica, né, da importância dessa cinta, o porquê que tem que usar certinho, né, de colocação de um taping de forma adequada para o momento e para o tipo de cirurgia que foi feito, tudo isso só entende quem é especializado em pós-operatório. Então não é simplesmente pensar só numa drenagem linfática, eu tenho que pensar no contexto geral de tudo isso que eu vou oferecer para o meu paciente. Quando a gente consegue compreender tudo isso, a gente consegue ter uma segurança para poder atuar com esse paciente de forma adequada, sabendo que eu vou promover todos os benefícios, né, de aceleração desse processo de reparo, né, de poder ter controle do processo inflamatório. Isso vai resultar aí nos benefícios que a gente vê no pós-operatório quando tudo flui direitinho, né, que é o paciente chegar com o seu objetivo final, que é ter aquela região de acordo com o que ele sempre sonhou, né, tudo direitinho, toda bonitinha, sem complicações, sem resíduos ali desse reparo inadequado que pode acontecer se ele não for muito bem acompanhado. Então vejam que quando chega ao final e a gente dá alta para esse paciente, ele está com o corpo lindo lá do jeito que ele sempre sonhou, é um momento extremamente prazeroso para o paciente, mas muito para a gente que atua nessa área. Dessa maneira a gente então encerra a nossa primeira aula, né,
com esse resumo aí das informações importantes para a gente conseguir compreender aí esse início de pós-operatório, de atendimento pós-operatório, e convido vocês a assistir a aula 2, onde a gente vai falar sobre os recursos eletrofísicos que a gente pode atuar no pós-operatório. Que momento que eu posso usar, né? O que é melhor, que está sendo mais utilizado hoje em dia ou não. Fica com a gente, assiste a aula 2 que vocês vão gostar.